Olá, povo de Deus, tudo bem? Mais um dia aqui na presença do Senhor. Vamos falar hoje sobre o amor de Deus, sobre a bondade, a misericórdia, o perdão, a verdade, né, que Ele nos mostra. A palavra dele é a verdade, né, que nos liberta. E conhecer mais desse Deus, como conhecer, né? Como conhecer a Deus? Na minha visão, conhecer a Deus, primeiro, muitas vezes, na grande maioria das vezes, nem sempre, mas na grande maioria das vezes, você conhece Deus através da palavra. Mas não é só de uma forma, você lê daquele. Não é só como se fosse um autor, sabe, assim, de um livro. É diferente. A gente começa a conhecer Deus quando a gente começa a conviver com Ele. Como assim conviver com Ele? Quando a gente busca de todo o coração, porque na palavra diz: buscar-me-ão e me acharão quando me buscarem de todo coração. Então, assim, como Deus é um ser muito, assim, não dá nem pra dizer, porque não tem o que dizer muito. Deus é. Deus simplesmente é. Ele não pode caracterizar assim de uma forma banal. Então, assim, se fosse nas características, né, de Deus, na Bíblia, as características de quem ele é, porque ele é o grande eu sou, né? Mas as características dele, tem muitas características que eu não sei todas de cor aqui, tá? Eu vou citar por cima algumas. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é poder, Deus. Gente, na Bíblia tem dizendo, mas não sei se são 5 qualidades de Deus ou se são 7. Depois eu vou me propor, se Deus quiser, procurar direitinho para as qualidades, assim, porque não, ele tem tanta qualidade, assim, ele é tanta coisa que ele simplesmente é e pronto, né? Ele é o grande Deus, né? Ele é aquele que nos socorre na hora dos difíceis. Ele é aquele que nos leva para o deserto. A gente, pode ser que eu esteja errada, mas eu creio que não. Não é o inimigo que nos leva para o deserto. O inimigo quer nos destruir no deserto. Mas o deserto é um lugar de preparação, tá? É muito difícil você vencer, você chegar num patamar com Deus, numa intimidade com Deus, se você não for prensado, sabe? O azeite para ser feito passa pela prensa, sabe? E a gente é prensado, a gente muitas vezes é esmagado de um lado e do outro, mas é para retirar o bom. Ou seja, muitas vezes nós podemos achar que o sofrimento é algo que não vai trazer nada, só vai ser o sofrimento. Mas não, gente. O sofrimento, ele nos traz aprendizagem. Se você estiver sofrendo, mas estiver em Cristo, em Jesus, em Deus, você vai sair daquele sofrimento, como diz lá em Tiago, né? Com a sua fé aprovada. Porque depois disso tudo, depois dessas tempestades da vida, vem a bonança, vem o arco-íris, vem o agir de Deus sobre nós. Não pense
tá? Se você tá vivendo momentos difíceis, se joga nos pés de Jesus, gente. Se joga nos pés de Deus. Pede a Jesus para levar a Deus a tua circunstância. Pede na realidade, né? Como devemos orar é a Jesus, ou é a Deus, no nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Tem épocas de nossa vida que é difícil orar. É difícil você dizer o que você está sentindo a Deus, o que você quer dizer a Deus. Mas se você pedir a ajuda do Espírito Santo, ele vai interceder por você. E ele vai levar o que você está. Ele vai levar o que você está precisando ali, o que você está querendo dizer, não tem como. Porque chega, eu acho que chega para todos, né? Eu acho não, certeza. Chega para todos, tanto o ímpio, né? Aquele que não tá nem aí para Deus, e tanto ao justo, que tem comunhão com Deus, vai chegar a aflição. Isso tá na Bíblia, é fato. Então vai ter aqueles momentos de aflição. E a gente não pode deixar Deus em momento nenhum. Não é que não pode, tem gente que pode. Mas a gente não deve querer. A gente tem que amar ter isso com Deus. Você já sentiu a paz que intercede o entendimento humano? Sem me vangloriar, gente. Eu já senti. Eu sinto quando eu estou em comunhão com Deus. E quando eu rasgo aqui meu peito no sentido literário, literário não, gente. Pera aí, deixa eu me corrigir. Num sentido, não no sentido real da palavra, mas quando eu abro aqui o meu ser, o meu interior e mostro tudo para Deus, sabe? Me abro. Sou sincera com Ele, porque Deus quer que você ore com sinceridade. Você não tem que você tá com aquela oração, sabe? Que a gente faz quando tá em público para impressionar o outro. Quando você está no secreto com Deus, é você e Ele. Você vai lá no teu quarto. Às vezes a gente não tá no quarto, né? Tá em outro local e precisa de orar. Então você pode orar em qualquer lugar, mas esse quarto é um lugar muito seguro para orar. Então, assim, um lugar que a gente já orei muito, e às vezes quando eu tô no fundo do poço, o lugar que eu mais oro é no banheiro, tá? Então, assim, não se trata muito especificamente, mas quer dizer de um lugar seguro, que ninguém esteja te vendo, seja só você e Deus, tá? Então, assim, abre, mostra. Eu mostrei minhas feridas. Porque enquanto eu tava só ali com aquele caco de telha, no sentido figurado, mas eu com caco de telha, igual Jó, coçando as minhas feridas, né, com caco de telha. Geralmente não é indicado, né, gente? Você tá com ferida, é colocar um caco de telha, você tem que colocar remédio, né? E que é esse remédio, que é esse bálsamo? Jesus, Deus, o Espírito Santo. E por muito tempo eu fiquei coçando as minhas feridas. E quando eu digo coçando as minhas feridas, feridas internas, na alma, no psicológico. Enquanto eu não me rasguei para Deus e não contei, não disse ali tudo que eu estava sentindo, eu estava aprisionada. Mas quando eu comecei a me abrir para Deus e contar ali os meus problemas, as minhas coisas que eu não estava mais aguentando, Deus me deu um escape, Deus me mostrou um alívio, Deus me deu de volta aquilo que eu estava precisando. Então, Deus é tudo. E se Ele não fizer, não se frustre. Sabe, se Ele fizer, cara, a gente ficou tão triste, né? A gente fica pensando, poxa, será que Deus tá bravo comigo?
Muitas vezes eu pensei isso. Eu não venço essa luta. Mas não, gente. Lembra? O deserto é um lugar de aprendizagem. Muitas vezes a gente não aprende no conforto. Não aprende. E não vamos murmurar num deserto. O deserto é um lugar de aprendizagem. Quando a gente estiver nele, tem que pensar, o que eu vou aprender aqui? O que Deus está querendo me ensinar nesse deserto? Tá? O que Deus está querendo me ensinar? Porque o deserto não é, gente, é diferente de ser tentado. Quem vai lhe tentar no deserto não é Deus. Porque Deus diz na palavra dele que ele não tenta ninguém. Se você for tentado, diga, não sou tentado por Deus. Mas Deus permite sim que você, você, qualquer um, seja levado ao deserto. Por quê? Para nos aperfeiçoar. Quando Deus ama alguém, gente, tu pensa que, assim, quando Deus ama alguém, a vida dela é meio desconfortável. Ao mesmo tempo que Deus dá muita paz, muita segurança. Mas se tu tem um chamado para tua vida, tu vai passar pela apreensão. Tu vai passar por várias coisas. Não diz que Deus quer nos aprovar? E depois da prova vem a vitória. E esse medo do deserto que a gente cria, você não precisa ter medo. Porque se você tiver com ele, o que é que diz lá no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu estou com ele. O seu cajado e o seu bordão me consolam. Então, vamos parar de ter medo do deserto. Vamos fazer o que for possível para aprender fora dele. Mas Jesus foi levado para o deserto. Sabia que Jesus foi levado para o deserto? Quem conhece a palavra sabe, né? Ele foi levado. E não foi levado por Satanás. Um anjo do Senhor o levou para o deserto. Aí Satanás no deserto ficou tentando ele. Ficou tentando. E aí Jesus caiu na de Satanás? Não. É isso que a gente tem que fazer. Tô no deserto, tô com Deus. Vou fazer de tudo para não pecar. Eu tô passando por isso, estou. Mas Deus tem que ter aquela fé inabalável. E depois fazer como um leproso, tá? Que foi curado e voltou para agradecer. Né? Jesus, oxi, cadê? Não eram 10? Por que só voltou você? Porque era ele que era grato. Ele que tinha gratidão. Talvez os outros, não sei, não posso julgar, mas as pessoas, não, ele fez isso porque por obrigação ou porque não tinha o costume de agradecer. Por isso que tá aí o poder da gratidão. Tá? Alguém faz uma coisa com você, agradece. Vai lá e agradece. Muitas vezes a gratidão pode ser interna também, não externa, que é aquela que você não verbaliza, mas que lá no seu coração você tá super grato por aquilo, por alguma coisa que aconteceu na sua vida. E esse nosso Deus é maravilhoso, gente. Não tem outro Deus semelhante ao nosso, né? Ou seja, Deus é Deus. Então, assim, Jesus, sabe? Eu não sei explicar direito, eu fico assim, eu tenho essa dificuldade. Porque eu nunca vi Deus, né? A gente não vê Deus, assim, a gente viu Jesus, né? Não que viu, a gente tem essa imagem de Jesus porque ele se fez homem, se fez carne, habitou entre nós.
Então eu tenho esse amor muito forte por Jesus, porque mas claro que eu tenho que crer, né, nesse Deus que eu não vejo, mas aí a obra da fé, é aquilo que você não vê. Não é que é a obra da fé. É que isso é a fé, é crer no que não vê, né? Não, você não vê, geralmente você não vê Deus mesmo, mas você tem uma ideia por conta de Jesus. Ele não diz, né? Quem vê o Pai vê a mim. Então, assim, eu sou muito qual a palavra, Senhor? Eu sou muito, assim, apaixonada pela história de Jesus, porque quem foi Jesus, por tudo que ele fez. E eu sinto muito amor por ele ter feito isso. Pensa, amor, gratidão e sentir a presença dele. Gente, se você nunca sentiu, você tá perdendo, viu? É aquilo, eu sou mais um dia na presença do Senhor. Eu sou mais viver um dia na presença dele do que 1000 anos sem conhecê-lo. E, eu não me julgo muita coisa não, gente. Eu não penso assim que eu sou a pessoa mais que conhece muito a Bíblia. Eu não conheço muito, eu tô conhecendo aos poucos. Mas sabe o que eu conheço fora da Bíblia, que é a presença de sentir Jesus na minha vida. Gente, foi tantas curas. Claro, tem coisa que ele não curou, que eu levo como espinho na carne mesmo. Mas, gente, eu vou dar aqui uns pequenos exemplos de cura na minha vida. E foi pela fé. Ele fez, eu tive fé, e ele fez, mas a honra e o mérito dele foi ele que me curou. Então, assim, eu vou contar uma vez. Uma vez eu tava com suspeita de tuberculose. Era uma suspeita grande, viu? Porque até eu já tava... Eu tinha, gente, era tanta secreção. Era secreção verde. Ficava descendo assim, as secreções do meu nariz. E eu expelindo um monte de, sabe, secreção. E o médico achando que era... E eu depois eu vim entender tudo aquilo. Porque toda vida que era pra eu fazer o exame, nada dava certo. Colocar a secreçãozinha, a máquina quebrou. Fui lá, a máquina quebrou. Não tá... Aí tinha tempo que não tinha mais nem secreção. Eu digo, gente, quem é que pode mais que Deus? Quem é o médico do médico? Não é Deus. Eu digo, eu declarei com fé que eu estava curada. A última vez que eu fui com os potinhos cheios de secreção para analisar, e chegou lá a máquina e era secreção verde, horrível. Era muita. Eu tinha que expelir muito. Eu fui, peguei os copinhos e levei. A máquina estava quebrada. Eu já tinha ido outras vezes e não tinha dado certo. Eu voltando para casa com os potinhos, eu joguei dentro do lixo. Bem fechadinho, né? Para casa, se tiver alguma coisa, não contaminar ninguém. Eu joguei e eu falei. Eu estou curada. Eu não tenho isso. Eu não tenho. O meu Deus não vai me perder. Eu joguei aquilo com fé. E eu declarei mesmo, com muita fé, que eu não tenho isso. Que eu não tô com isso. Gente, eu fui curada. Honra e glória do Senhor. Outro dia eu fui fazer um exame, gente. Foi assustador o exame. Porque dizia que meu útero tava com alguma coisa... Eu não sei se era endométrio, era um negócio que tava com a medida exorbitante, eu acho que chegava a 18. Perdão aqui o celular. Chegava a 18, o 18 diâmetro, sei lá, tinha uma medida que tava gigante. E eu fiquei assustada. Mas eu cheguei em casa e eu tinha a possibilidade de fazer de novo. Porque eu nem sabia...
o que estava acontecendo. Mas, doutor, pode ser que por conta do meu ciclo menstrual, esteja... Isso veio na minha cabeça, eu acho que já foi Deus que me disse, porque eu nem sabia se tinha nada a ver com isso. Eu não sou médica, eu não tenho conhecimento da medicina, né? Mas eu disse, pois você vai refazer de novo. Tal dia você vai refazer. E eu fui na fé, Senhor. Eu lembro que estava próximo, deve estar com 1 ano ou 2 isso, porque era próximo ao meu aniversário. E eu falei, Senhor, posso te pedir um presente? Foi bem assim que eu disse, Senhor, eu queria te pedir um presente. O Senhor pode me dar no meu aniversário, que vai ser um presente de aniversário, que quando eu for fazer esse exame lá, de que tá tudo normal. Gente, eu fui fazer o exame. Tava normal. É milagre, gente. Você não pode acreditar só naqueles milagres gigantescos, que é uma pessoa que sai de uma cadeira de roda e anda. É um milagre que você vê e acha... Mas esses milagres são milagres. E são grandes. Porque se eu tivesse com tuberculose, não era pior? Se eu não tivesse me curado, se eu não tivesse feito o exame e desse tudo normal, não era pior? Então foi milagre, para mim foi milagre que ele fez para mim na minha vida. E outro milagre, deixa eu ver, teve outro, gente. Minha gente, eu vivo de milagre, eu tenho muito milagre na minha vida, muito. É que às vezes a gente tem livramento, tem coisa que a gente nem lembra. Então, para você hoje, eu diria isso. Foque em Deus. Foque, se você estiver num deserto, não se desespera. Pergunta a Deus, Senhor, com toda a humildade do mundo, eu estou fazendo o que aqui é para aprender o quê? Por que eu estou passando por isso? O Senhor pode me ajudar a entender, para me resolver? Eu quero resolver isso. Esses dias eu estava num conflito horroroso. Ele me ajudou a resolver esse conflito. Pelo menos 2 conflitos foram resolvidos. E os outros nem são mais conflitos. Não estou com conflito. Eu estou em paz com relação a outros homens. Eu estava conflitando muito com... E estava pior, gente. Eu estava sendo orgulhosa. Eu estava com rancor. Eu estava com mágoa. Tudo isso que a gente não deve ter. Quando eu me libertei disso... Eu me libertei, não. Ele me libertou. Gente, foi outra coisa. Foi uma paz na minha vida. Digo pra você, se você tiver muito magoado com alguém, se essa pessoa não sai da sua mente, ora por você, ora por ela e tenta ver se tem um jeito de você ligar pra ela. De você dizer, oi, tudo bom, como tal? Senti tua falta, queria conversar e seja sincero, seja amoroso, de coração. Fale com essa pessoa sem orgulho, sem mágoa, sem raiva, sem... Liberte isso, tire isso de você. Eu sei que é difícil, para algumas pessoas é muito difícil, porque para mim foi, mas... Perdão. Mas tá sendo cada dia melhor. Depois de tudo isso, de toda essa pressão, eu senti uma pressão, uma opressão diabólica na minha vida mesmo. Estava acabando comigo, com o meu emocional, com o meu psicológico, entendeu? Eu tava abalada por besteira. Besteira não, por sentimentos ruins que eu mesmo criei em relação às pessoas que nem precisavam, entendeu? Mas naquele momento eu passei por isso. E agora, depois da minha conversa com Deus, depois que Deus fez, me libertou de tudo aquilo, eu passei por um deserto e aprendi. E eu tô saindo dele. Mais forte, mais resiliente, entendendo um monte de coisa que antes eu não entendia. Então, quando você estiver no deserto, aprenda o que é que você precisa entender com aquilo. Às vezes a gente vai pro deserto, por quê? Cheio de sentimento ruim.
magoada com todo mundo, raiva de todo mundo, sem entender os outros, sem se colocar no lugar dos outros. Primeira coisa para você entender alguém é se colocar no lugar dele. Você só julga o outro quando você não se coloca no lugar dele. Para você julgar e ficar com ódio de uma pessoa, com raiva de uma pessoa, é porque você nunca esteve no lugar da outra pessoa. Então, assim, eu tenho a raiva de pessoas que estressada, briguenta, e toda aquela raiva que eu tinha da pessoa porque ela era daquele jeito, tava vindo pra mim. Aquilo lá, aquela raiz da pessoa, tava ficando em mim. Então eu comecei a entender a pessoa. Foi ruim, foi horrível, mas eu entendi a pessoa. A pessoa tem vários problemas ainda, ela precisa ainda ser liberta também. Por isso que eu tenho que orar por ela, orar por o coração dela. Se tiver alguma mágoa, que o Senhor, né? Que o Senhor cuide, porque eu não posso absorver as coisas dos outros, eu não quero, eu quero ter minha identidade em Cristo, ter minha identidade cristã. Então eu não quero ser briguenta, eu não quero, eu renuncio no nome de Jesus, tudo isso. A ira, a raiva, eu quero deixar a ira, eu já deixei, em nome de Jesus, eu creio. E ele vai trabalhar em mim dia após dia, entendeu? A ira, o furor, o rancor, a mágoa, tudo que é sentimento que nos aprisiona, nos adoece, entendeu? Nos adoece. Então, se você tá magoado com alguém, tenta também ser aquela pessoa. Tenta ser aquela pessoa, assim, não de você virar ela, de você, mas tenta entender a mente dela como se tu fosse ela. Se colocar no lugar do outro, né? Isso é o que se chama empatia. Pronto. Empatia pelo outro. Certo que às vezes é preciso um afastamentozinho, não por ódio, nem por raiva, nem por magoa, para você se situar ali na sua vida, para você entender melhor as coisas, para você ver o agir de Deus. Deus age de uma forma linda. O vídeo tá meio longo, mas eu tô feliz com o vídeo porque eu senti que Deus queria que eu falasse aqui algumas coisas. Eu senti, gente, é assim que eu tenho que falar isso, né? Então, se você chegou aqui, muito obrigado. O intuito do vídeo não é só para ter curtidas, mas se você quiser curtir, fica à vontade, porque talvez outra pessoa esteja precisando de ouvir. Mas o intuito principal do vídeo é trazer uma palavra para quem está precisando. É que Deus fala através de mim para você que está aí do outro lado. E eu sei que hoje em dia tem tanta gente pregando, gente, eu não me considero uma pregadora, uma missionária, mas eu tô honrando um pouco, né? É aquilo que Deus diz, você me honrando um pouco, vou te colocar sobre o muito. E eu não tô aqui, né, nem que, sabe, fama, glória, quero não, gente. Eu quero poder aconselhar você de uma forma boa. Se serviu muita coisa que serviu para mim, pode servir para você. Entendeu? O que Deus fez para mim, Ele pode fazer para você. Ou pode fazer ainda mais, ainda melhor. E se você chegou aqui, obrigado. Eu espero muito do fundo do meu coração que eu tenha dito algo que fez bem para você e que você vai, através daquilo que eu falei, que Deus tenha me usado para servir de bálsamo na sua vida, para trazer uma direção, alguma coisa boa para sua vida, tá? Porque eu não conheço vocês que me seguem, tá? Eu não conheço mais. Eu fico muito grata e eu fico me sentindo muito feliz porque tenho vocês. Então, tudo de bom, meu povo. Vamos amar mais esse Deus, vamos adorar mais, vamos viver em contemplação, né? Contemplar a beleza
das obras dele. Tudo que ele fez é lindo, o céu é lindo. Nós somos lindos, somos semelhantes a ele, né? Imagem e semelhança. Então, para hoje é isso. Fiquem na paz, que o seu dia seja abençoado. Seu dia, sua noite, qualquer hora que você esteja vendo esse vídeo, acredite que você não está só. Não. Mesmo que às vezes você sinta uma solidão de pessoas, tem um lá em cima que não vai te deixar só. Deus te ama. Apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, Ele nos ama, tá na Bíblia que Ele ama o pecador, tá? Mas odeia o pecado. Então vamos tentar só pecar cada dia menos, né? Então fiquem na paz. Até a próxima.